Um corpo flutua nas águas geladas de um rio russo. Rígido. Pesado. Com os braços amarrados nas costas e o rosto afundado na correnteza. À sua volta, a madrugada congela os galhos, os telhados e os sussurros da cidade. Petrogrado dormia. Mas o mito acabava de despertar. E aí, galera? Imagina isso. Um camponês sem estudo, vindo da Sibéria profunda, que caminha por meses, se veste como mendigo e fala como um profeta. E, de repente, se torna o homem mais influente do Império Russo. Grigori Rasputin não era general, nem padre, nem príncipe. Mas mesmo assim, se sentava ao lado da imperatriz, escolhia ministros, vetava nomes e dizia ouvir a vontade de Deus. Ele não chegou ao poder por herança, nem por guerra. Entrou pela única porta que o Império deixou aberta. A do desespero. Grigori nasceu em 1869, em Pokrovskoye, um vilarejo perdido na Sibéria. Cresceu entre campos congelados, orações murmuradas e superstições populares. O tempo era contado pelo ciclo das colheitas, e as decisões pela fé. Desde pequeno, Rasputin dizia ter visões. Falava com os santos, desmaiava em êxtase. Às vezes entrava em silêncio por dias. A vila o temia, mas também o respeitava. Casou-se jovem com Praskovia, teve filhos, viveu como camponês por anos, mas a inquietação nunca cessava. Abandonou tudo e partiu como peregrino. Cruzou a Rússia a pé. Dormia em estábulos, jejuava por semanas, orava até sangrar. Visitou monastérios, conversou com monges, buscava respostas que ninguém sabia dar. Alguns diziam que ele era louco, outros, tocado por Deus. Quando chegou a São Petersburgo, em 1905, o império balançava. Greves, explosões, sangue nas ruas. A nobreza, desgastada por escândalos e guerras, procurava respostas em lugares estranhos. Espiritismo, curandeiros, profecias. Foi nesse cenário que Rasputin apareceu e brilhou. Duas princesas fascinadas por misticismo o apresentaram à corte. Um bispo poderoso o acolheu. E de pouco em pouco, o nome Rasputin começou a circular nos corredores do palácio. Mas foi a dor da czarina que abriu as portas de vez. O Tsarevich Alexei, herdeiro do trono, sofria de hemofilia. Qualquer batida ou corte podia matá-lo em questão de horas. A czarina Alexandra vivia à beira do desespero. E num momento crítico, alguém sugeriu Rasputin. Ele entrou no quarto do menino, pediu que todos se retirassem, sentou ao lado da cama e orou por horas. Pediu silêncio, escuridão, paz. E no dia seguinte, a hemorragia havia parado. Para os médicos, um milagre duvidoso. Para a czarina, uma salvação indiscutível. A partir daquele momento, Rasputin se tornou insubstituível. Primeiro como um conselheiro espiritual, depois como confidente político. Ele dizia à czarina o que Deus queria, e ela obedecia. Ministros começaram a cair. Novos rostos subiam ao poder sem explicações. A imprensa murmurava. A aristocracia se revoltava. A polícia secreta passou a segui-lo. Colecionaram relatos de orgias, escândalos, bebedeiras. Mas nada detinha sua influência. A fé da czarina era absoluta. Durante a Primeira Guerra Mundial, o czar Nicolau II se ausentou para liderar as tropas no fronte. Com ele fora, Alexandra ficou no comando, guiada quase exclusivamente pelos conselhos do místico. Rasputin opinava sobre nomeações, estratégias e decisões críticas. E o povo sofria. A guerra devastava os soldados. A fome dominava as cidades. E o rosto que simbolizava tudo isso era o dele. Rasputin virou piada, depois alvo, depois ameaça nacional. Em 1914, ele sofreu um atentado. Uma mulher o esfaqueou no abdômen. A lâmina atingiu os órgãos internos. Ele quase morreu, mas sobreviveu. E com isso, sua fama de imortal cresceu ainda mais. Dizem que depois do ataque, ele voltou ainda mais confiante, mais intenso, mais indomável. Passou a dizer que seu destino estava selado
que seu fim seria violento, mas profético. E foi aí que escreveu uma carta a Czarina. Disse: "Se eu for morto por um homem comum, vocês viverão. Mas se for morto por um nobre, a família Romanov cairá antes de 2 anos." A elite riu, mas a imperatriz acreditou. Em dezembro de 1916, o plano foi colocado em ação. Um grupo de nobres, liderados pelo príncipe Felix Yusupov, convidou Rasputin para uma visita noturna. O cenário estava montado. Porão do Palácio Moika, vinho doce, doces envenenados, velas acesas. Rasputin chegou tranquilo. Bebeu, comeu, esperaram o veneno agir e nada aconteceu. Yusupov entrou em pânico. Pegou uma arma, atirou no peito de Rasputin. O corpo caiu, mas quando se aproximaram, ele abriu os olhos, se levantou, cambaleou, tentou sair. Outro tiro, depois mais um. Só então ele caiu de vez. Jogaram o corpo no rio congelado e pensaram: acabou. Mas ali começava a lenda. A autópsia, dias depois, mostrou algo desconfortável. Nenhum veneno detectado. Os tiros foram fatais, e não havia sinais definitivos de afogamento. A narrativa do monge que não morria era teatro, criado pelos próprios assassinos. Eles queriam não apenas matá-lo, mas transformar sua morte em espetáculo. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Poucos meses depois, a Revolução de Fevereiro estourou. O czar abdicou. A monarquia caiu. E em 1918, toda a família Romanov foi executada. A profecia de Rasputin, autêntica ou inventada, colou na história como ferro em brasa. Rasputin virou lenda. Foi retratado como bruxo, demônio, manipulador. Virou personagem em filmes, livros, músicas. Para muitos, o culpado perfeito pela queda de um império. Mas a verdade é mais desconfortável. Rasputin não destruiu a Rússia. Ele apenas ocupou o vácuo de um sistema quebrado. O Tsar era fraco, a Tsarina isolada. A fé era a última coisa que restava. E quando a ciência falha, o poder encontra refúgio no misticismo. Seus milagres tinham explicações plausíveis. Retirar medicamentos que agravavam a hemorragia, criar um ambiente calmo, afastar o pânico da mãe. Psicologia, sugestão e fé. Mas isso bastava. O resultado era real. O menino parava de sangrar. A mãe respirava. E a corte se inclinava. Rasputin era um sintoma, não a doença. Sim, ele bebia. Sim, ele seduzia. Sim, ele gostava do poder. Mas também é verdade que a elite exagerou tudo, amplificou boatos e criou uma caricatura que escondia sua própria decadência. No fundo, Rasputin só mostrou ao mundo o que a Rússia não queria admitir: que a monarquia estava falida e que nenhum santo, czar ou soldado poderia salvá-la. Agora pensa comigo. Um homem sem diploma, sem cargo, sem exército, capaz de dobrar a mulher mais poderosa do império, influenciar o destino de ministros e ainda sobreviver a facadas e tiros. Isso não é magia, é contexto. Era 1916. A guerra arrastava milhões para o abismo. O povo não confiava mais em nada. E Rasputin oferecia algo que os outros não conseguiam: esperança, mesmo que ilusória. Imagina agora o frio cortante de uma noite em Petrogrado, um homem sangrando no mármore do porão, um rio escuro e o som abafado de um império afundando junto com ele. Rasputin não era o monstro que pintaram, mas também não era santo. Ele foi, ao mesmo tempo, espelho e sombra. E às vezes, é mais fácil matar a sombra do que encarar o que ela reflete. Agora me diz, Rasputin foi curandeiro? Manipulador? Ou só um homem que apareceu na hora certa, no lugar errado? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua visão. E se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e prepara o coração. Porque o próximo episódio pode ser ainda mais sombrio. Explorando histórias, onde o passado ganha voz.